Estamos ao vivo para falar dos 9 erros que te travam na hora de falar. Por que que você trava na hora de falar inglês? O primeiro erro, eu vou falar aqui, o primeiro e o segundo erro que te fazem na hora de travar tem a ver com vocabulário. O primeiro erro são as pessoas que têm muito vocabulário e pouca estrutura, tá? Quando a pessoa, eu já dei esse exemplo algumas vezes, imagina que você é uma pessoa que já estudou inglês sozinho, ou já fez cursos, tentou aprender antes, e aí você reconhece várias palavras, você, na hora que está ouvindo filme, música, você reconhece várias palavras ali, né? Então você tem um vocabulário muito grande às vezes, imagina que você tem ali 10 mil palavras no seu vocabulário, mas na hora de falar você não consegue agrupar essas palavras, você não consegue colar uma coisa com a outra. E aí você fica inseguro, você tem todas as palavras, mas você não consegue juntar. Isso acontece porque você não tem uma estrutura, você tem muito vocabulário para pouca estrutura. Ah, mas o que seria estrutura? Eu comparo sempre, eu faço analogia de um quebra-cabeça. Imagina que você tem 10 mil peças ali do quebra-cabeça, mas você não tem a capa do quebra-cabeça. Como você vai montar essas peças? Como você vai juntar uma peça com a outra? Então, você precisa de uma estrutura que seria a capa do quebra-cabeça. E eu falo, o nosso método, ele é baseado nessas estruturas. O nosso método, ele é a capa do quebra-cabeça. Então, o primeiro erro que te faz travar é você ter muito vocabulário e pouca estrutura. O segundo erro é você não saber utilizar o vocabulário que você tem. Mesmo que você não tenha esse vocabulário tão grande assim, você tem um vocabulário pequeno, mas mesmo assim você não consegue usar. Então você trava, você não consegue falar nada, porque o pouco vocabulário que você tem, você não sabe estruturar. Você não tem essa forma, essa capa desse quebra-cabeça, tá? E aí, o próximo erro, ele não é relacionado a vocabulário, ele é relacionado à tradução. Se você é viciado em traduzir, e muitas pessoas são viciadas em traduzir, isso te trava na hora de falar por definição. Imagina, se você traduz, você precisa sair do português pro inglês, pro português pro inglês. Imagina, penso em português, traduzo pro inglês, na hora que a pessoa fala, eu traduzo pro português para depois... Você nunca vai ser fluente. Por definição, a fluência é você ir do inglês para o inglês, sem passar pelo português. Se você passa pelo português, você não é fluente, tá? Por mais rápido que você consiga fazer isso. Então, muitas vezes por questões psicológicas, por questões de autoconfiança, a pessoa quer ir traduzindo palavra por palavra para se sentir bem, sentir que tá entendendo, só que isso é um tiro no pé. Porque isso vira o hábito de traduzir, e o hábito de traduzir, ele bloqueia a sua fluência. É por isso que no método da QS, a gente, desde a primeira aula, a pessoa zerada, a gente não trabalha com tradução. Desde o começo, você entende através de associações, e eu já barro ali, é claro, vai acontecer uma tradução ou outra ali inconsciente na cabeça da pessoa, mas a gente não incentiva isso desde o começo. Justamente para não virar um hábito, porque depois que o hábito é formado, é muito difícil de você tirar, tá? E aí algumas pessoas ficam extremamente inseguras com isso e falam assim, mas se eu não traduzir, como que eu vou aprender? Como que eu vou entender? Eu não entendo nada de inglês se eu não traduzir, Carla. Como que vai fazer, né? Como que eu vou fazer sem traduzir? Aí eu pergunto, você fala português, certo? Você fala português desde criança. Quando você era criança e estava aprendendo a falar português, você traduzia para que língua? Aí a pessoa para e pensa, eu não traduzia para língua nenhuma, eu aprendi pela vida, eu aprendi pelo significado. Eu falei, é exatamente essa lógica que você vai usar para aprender inglês. Você não precisa traduzir para português ou para língua nenhuma para poder aprender inglês. Então, o erro número 3 que te bloqueia na hora de falar é você ser viciado em traduzir, tá bom? O erro número 4 que te trava na hora de falar é você confundir fluência com proficiência. Que diabo é isso, Carla? Que nome difícil é esse? Proficiência? Eu não entendo nem de fluência, imagine de proficiência. Boa noite, Mário. Então, vamos lá. O proficiência é você conseguir se expressar com o mesmo grau de complexidade que você se expressa na sua língua mãe, numa língua estrangeira.
E aí o que acontece? Você é uma pessoa que já é acostumada a se comunicar como um adulto, na grande maioria das vezes, né? E você tem um vocabulário já mais sofisticado, você usa estruturas mais sofisticadas para falar. E na hora de falar inglês, você quer manter o mesmo padrão. Isso vai te travar na hora de falar, porque você está tentando ser proficiente, ou seja, ter o mesmo grau de complexidade na comunicação no inglês que você tem no português e que você demorou décadas para construir. A pessoa, antes de chegar na proficiência, ela chega na fluência. O que é a fluência? A fluência é você se comunicar do inglês para o inglês sem bloqueios, sem travas, de forma fluida. Você pode ser fluente com um vocabulário muito abaixo do seu vocabulário na língua portuguesa, por exemplo, do seu vocabulário de proficiência. É possível, inclusive, isso é muito contraintuitivo, muitas pessoas não sabem, mas é possível você ser fluente no nível intermediário. As pessoas acham que você só vai atingir a fluência no nível avançado. E não, é possível você ter um vocabulário intermediário, às vezes até básico. Eu já vi palestra de japonês que tinha um vocabulário básico e era fluente. Tá? Então a fluência é você ter essa fluidez, você conseguir comunicar o que você quer comunicar sem barreiras, sem travas, mas não necessariamente do mesmo jeito que você faria. Então o que acontece? A pessoa tá ali e fala, eu usaria aqui essa expressão, e muitas vezes são expressões que nem existem na língua, no inglês, no caso, né? Sei lá, você usa... sei lá, chama a pessoa de pé frio, aí fala, como é que é pé frio em inglês? Aí você trava, porque você quis traduzir e quis falar exatamente do jeito que você falaria no português. E isso são dois erros juntos, né? Mas é o que faz as pessoas travarem bastante. Elas não usam o vocabulário que elas têm, elas não usam a estrutura que elas têm, elas querem usar o que elas usariam em português para falar inglês, e aí ela trava, porque ela não consegue. Muitas vezes porque nem existe aquela expressão, tá? Então, o quarto erro é confundir proficiência com fluência, não entender exatamente o que é a fluência e não treinar desde o começo essa habilidade de usar o vocabulário que você já tem dentro das estruturas, ok? O erro número 5, você estuda e esquece o que você estuda. Eu estudo e esqueço tudo que eu estudo, Carla, o que eu faço? Bom, o cérebro da gente, isso não é sua culpa, tá? Isso acontece com todo mundo. Se a pessoa não tiver uma metodologia e ela não tiver uma estratégia para que isso não aconteça, isso vai acontecer com todo mundo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de fazer faxina, de fazer limpeza. Toda informação nova que você adquire, o seu cérebro é programado geneticamente para jogar aquilo ali fora nas primeiras 24 horas. Primeiras 24 horas... o seu cérebro apaga aquela informação, por quê? Porque guardar gasta energia. E nós somos organismos biológicos feitos para economizar energia. Então, se o seu cérebro interpreta aquela informação como irrelevante, ele apaga, tá? Ele só não vai fazer isso se você tiver uma técnica. Existe uma técnica muito difundida que professores de inglês aí falam, mas outros professores de outras matérias também trazem esse recurso, é a metodologia de repetição espaçada. Tem um aplicativo muito famoso que as pessoas usam, chama Anki Droid, que ele é um aplicativo de flashcard baseado nos estudos que as pessoas faziam com cartão de memória há décadas nas escolas, tá? Mas essa metodologia, o Anki, ele é só uma forma de você usar a repetição espaçada. Na metodologia da KS School, a gente está muito presente para essa questão de que o que você não revisa, você apaga. Então, a gente tem uma metodologia sistemática de fazer revisões periódicas para poder garantir que você não vai esquecer o que você aprendeu. E aí só tem um jeito de não esquecer. Só tem um jeito. É você programar revisões sistemáticas daquilo que você viu, daquelas palavras. E a gente hoje tem muita tecnologia e tem metodologia para isso também, para fazer isso de forma organizada e planejada. E é claro, você não precisa ficar revisando a vida inteira tudo, né? Até porque a fala é uma coisa muito viva. Existe uma programação até um tempo, até você fixar aquela palavra ali, por exemplo. Sei lá, todo mundo sabe o que é love. Ninguém esquece o que é love. Por quê? Porque você tá vendo aquilo ali o tempo todo. Então, chega uma hora que o seu cérebro encara, ele passa aquela informação do compartimento ali, informação temporária para informação permanente. Uma vez que chegou ali no permanente, você não esquece mais. É igual o pessoal fala, é igual andar de bicicleta, né? Então, erro número 6.
Então, erro número 5, você esquece o que você estuda, você não usa uma metodologia para guardar o que você estuda. O erro número 6 é você pratica a fala de forma errada. Isso mesmo, Marjorie Wank. Você pratica a fala de forma errada. Qual é a forma errada de praticar a fala? Primeiro, você precisa falar, né? Você só fala inglês falando. Você só aprende a nadar nadando. Não é lendo livro, não é assistindo aula. Então, se você tá fazendo aula de inglês e essas aulas são passivas, você fica lá sentado e quem fala é o professor, você não vai aprender a falar. Você só aprende a falar falando, tá? Só que não é falando de qualquer jeito. Por exemplo, existem muitas aulas aí que as pessoas vendem. Fale aula de conversação com nativo, aula de conversação X e Y. Não basta só falar, tá, gente? Óbvio que você tem que conversar. E esse tipo de aula de conversação, ou aula de conversação com professores nativos, por exemplo, que tem aí também aplicativos, essas aulas são de prática livre. O que é a prática livre? Você chega lá e fala o que você sabe do jeito que você sabe, tá? Esse tipo de prática, legal, tem que existir, mas esse tipo de prática, ele não te leva para o próximo nível. Ele não te capacita a ir evoluindo dentro da língua até chegar numa fluência. Por quê? Imagina aqui comigo. Imagina o exemplo do futebol. Imagina que você é um brasileiro ali na faixa dos 40 anos e você sai 3 vezes por semana, 2 vezes por semana para jogar futebol. E você faz isso há décadas já. Significa que você é um jogador de futebol profissional? Se você joga, mas eu jogo futebol toda semana, 3 vezes por semana, há 10 anos. E mesmo assim a pessoa continua no nível de futebol dela mesmo. Há 10 anos ela tá no mesmo nível. É possível isso? É possível, porque a pessoa tá fazendo uma prática livre. Prática livre é simplesmente você tá praticando a habilidade ali que você já tem. Para você subir de nível, no caso, você fala travando e para você ir para uma fala fluente, você precisa de exercícios deliberados. O que é a prática deliberada? O que são exercícios deliberados? Imagine, seria na analogia do futebol, seria a pessoa que, em vez dela só ficar jogando ali com os amigos dela, ela contratar um treinador e esse treinador passar exercícios. Você vai, sei lá, não sei nada de futebol, vai chutar gol, vai treinar embaixadinha, vai treinar escanteio. Eu não sei nada de futebol, gente. Mas você vai fazer exercícios específicos para você desenvolver uma habilidade que você ainda não tem. E esse coach, esse treinador, ele vai observar, você está com deficiência aqui, então você precisa fazer desse exercício para desenvolver essa habilidade para passar para o próximo nível. Com o inglês é o mesmo jeito, não adianta, você pode ficar 10 anos conversando no mesmo nível. Tem muita gente, e aí eu tenho até um curso específico para isso, para as pessoas que estão no bloqueio do intermediário. Elas estão ali estudando inglês há anos, 5 anos, 10 anos, e elas não saem do intermediário. Muitas vezes é por isso, porque ela pratica a fala de forma livre e não de forma deliberada, e não com exercícios que vão puxar ela para o nível além do nível que ela tá. Então esse aí é o 6º erro, é você praticar, praticar a fala. Seria o erro 5,5 seria você não praticar a fala, né? Mas o erro 6 aí é você praticar de forma errada, não usar a prática deliberada, usar a prática livre, tá? E aí o 7º erro seria você não escuta inglês suficiente. Não sei se vocês sabem, mas o órgão mais importante para a fala do ser humano é o ouvido. O órgão mais importante para a fala é o ouvido. Se você não se você não escuta, você não fala. Por isso que existe aquela deficiência que hoje em dia já não é mais assim que chama, mas chamava de surdo-mudo. Por que chamava de surdo-mudo? Porque a pessoa que nasce surda, automaticamente ela vai ser muda. Ela pode ter o aparelho fonador dela perfeito, mas se ela não escuta, ela não fala. Então é a mesma coisa que acontece com o inglês. Se você não escuta, você não fala, tá? E aí é pré-requisito. A gente, dentro da nossa metodologia, nós temos um planejamento de áudios que a pessoa precisa ouvir diariamente para justamente construir essa parte no cérebro que vai lá pro subconsciente dela, que faz ela ter
todas as estruturas físicas e psíquicas necessárias para você construir uma nova língua ali dentro do seu cérebro. Então, o erro 7 é você não escuta inglês suficiente. E aí tem a questão do deliberado também que eu falei. Também não é ouvir qualquer coisa. Se você tem uma metodologia e um planejamento do que você vai estar escutando relacionado ao que você está estudando, seu resultado pode ser acelerado, né, de uma forma muito mais inteligente. Então, esses aspectos que eu falei com vocês até agora, do 1 ao 7, né, dos erros que a maioria das pessoas cometem, e é por isso que a maioria das pessoas trava na hora de falar inglês, eles são aspectos mais técnicos, relacionados a questões técnicas, mas existem os aspectos comportamentais relacionados a pessoa travar na hora de falar. Isso é um pouco óbvio, mas às vezes as pessoas desprezam isso. Que é o quê? Vou dar um exemplo bem fácil de entender. Se a pessoa tem muito medo de errar na hora que vai falar, se você tem medo de errar na hora que fala, você vai travar. Imagina se eu estivesse tentando dar essa aula aqui agora, pensando nos erros de português que eu porventura poderia estar cometendo. Se eu tentar falar português, e eu imagino que vocês também, se vocês tentarem falar português tentando não cometer nenhum erro gramatical, nenhum erro no que vocês estão falando, vocês vão travar falando português. Concorda comigo? Quem concorda comigo, fala eu. A chance é muito grande. Então, você não pode ter medo de errar. Se você estiver travado, ficar tentando falar de forma perfeita, você vai travar. Porque a gente erra falando. As estruturas gramaticais e as regras são muitas, né? E a fala é uma questão intuitiva. A gente não pensa na hora que a gente está falando. Se a gente para pensar, a gente vai travar. Então, o 8º erro é você tem medo de errar, você não se joga, né? O erro 9 tem relação à autoconfiança. Mas não é aquela autoconfiança da pessoa ser tímida ou não. É uma questão de autoconfiança do que você já aprendeu. Muitas vezes acontece da pessoa estar falando inglês e aí ela vem uma palavra do nada, ou vem uma expressão do nada. Ela falou ali sem pensar e aí ela duvida dela mesma. Ela fala assim, mas de onde veio isso? Aí ela questiona, ela falou saiu assim, de uma forma bem fluida, ela nem pensou, saiu Aí ela passa, nossa, mas ela pensa, a pessoa, mas de onde veio isso? Será que isso tá certo? Será que não é B? E ela fica, é A ou é B? Ou às vezes ela não fala, às vezes veio A, mas ela segura, mas é A ou é B? A pessoa não confia naquilo que vem. E a fala, ela é um processo intuitivo. A fala da gente, ela vem do mesmo lugar no cérebro que controla o coração da gente, que controla a respiração da gente. Todo mundo aqui... Seu coração tá batendo agora, não tá? Com certeza, senão você não estaria aqui, né? Você tá respirando e seu coração tá batendo. Mas o seu cérebro, você tá falando pra ele, bate coração, bate coração, bate coração. Você não tá mandando essa ordem. Você não tá mandando a ordem, respira. Inspira, expira. Você não tá fazendo isso. O seu cérebro faz isso de forma automática, porque existe a parte subconsciente, a parte inconsciente do cérebro. E a fala fica nesse mesmo lugar. Eu tô aqui falando, eu não tô pensando nas palavras que vão sair. Eu tô simplesmente deixando fluir. Então, quando acontece isso no inglês, de vir a palavra, vir a expressão, você precisa confiar naquilo que veio. 90%, mesmo para o estudante, 90% das vezes que você fala, de que você pensa aquilo, é a primeira alternativa. Quando você ficar em dúvida entre A e B, é A. Com grande grau de certeza vai ser a primeira alternativa. Então, você precisa de autoconfiança no inglês que você já tem, para que você não fique travando e questionando as informações que já estão ali, ok? Então esse é um aspecto mais comportamental, tá? Também. Mas o principal aspecto comportamental que trava o seu inglês é a questão de você não estudar e você não praticar autoconhecimento. Nossa, Carla, sério? Autoconhecimento? Autoconhecimento. Principalmente os seus padrões individuais de autossabotagem. Como é que eu me saboto?
Cada pessoa se sabota de um jeito diferente. E a maioria das vezes que a gente tá se sabotando, a gente tá contando uma historinha pra gente que a gente acha que tá se ajudando, acha que tá sendo maravilhoso. Por exemplo, perfeccionismo é um tipo de autossabotagem. Essa questão de não querer errar, mas eu não quero errar, eu quero falar certinho. Você está se sabotando. Você não vai conseguir falar perfeito. Você não vai conseguir falar sem cometer nenhum erro. A gente não consegue isso nem na nossa língua mãe. Você vai errar. Então, o perfeccionismo é um tipo de autossabotagem. Um sabotador que você precisa conhecer também é o do tudo ou nada. Isso aí tem mais a ver com você se jogar, por exemplo. Ou eu faço perfeito, ou eu faço do jeito que eu quero fazer, ou eu não vou fazer nada. Ou eu participo do curso Destrave a Fala todos os dias, bonitinha, entrando no horário, fazendo tudo que a professora mandar, ou então eu nem faço. Ou eu vou pra aula e faço perfeito e falo perfeito, ou então eu nem faço. Isso é um sabotador. A falta de consistência, a procrastinação do seu inglês, você ficar jogando pro ano que vem, pro mês que vem, pra quando a sua agenda estiver mais livre, isso é padrão de autossabotagem. Isso são questões comportamentais que travam o seu inglês, porque você fica repetindo esses padrões de deixar pra depois, de não fazer, de começar e parar, certo? Ou de nunca começar. Tem gente que nunca começa, sempre fica esperando o momento perfeito pra começar e nunca começa. Acho que esse é o maior erro. Por que você trava na hora de falar? Por que você nem fala? Porque você nunca começa. Você fica sempre jogando pra depois, pra um dia perfeito, pra uma hora perfeita, que não vai chegar nunca, gente. Tá? Tem alguém... O meu maior erro no tempo é nas conjugações dos tempos verbais nas perguntas, a Bruna falou. Então é isso, gente. Temos aspectos técnicos, erros técnicos, por falta de conhecimento técnico mesmo, mas temos as questões comportamentais também. Dentro da QS School, eu tô sempre, como eu tenho uma formação nessa área, eu tô sempre estudando neurociência da aprendizagem, neurociência do comportamento. Isso tem muito a ver com a aprendizagem, tá? E aí eu consigo identificar esses padrões nos alunos e consigo dizer pra eles, olha, você tá cometendo esse erro. Você precisa parar, você precisa ter maturidade. E aí, maturidade é uma questão de autoconhecimento também, pra fazer o que precisa ser feito. Mesmo desconfortável, mesmo com vergonha, mesmo você precisa fazer o que precisa ser feito, tá? E aí eu ajudo os alunos da QS School e vou ajudar os alunos que estão aqui no curso gratuito agora. Então, essa parte dos 9 erros, na verdade eu falei 10, né? Essa do autoconhecimento foi o 10º, é isso? Ficou um de bônus aí pra vocês. A gente vai encerrar essa parte. Quem estiver aqui na live e quiser entrar no curso, ainda dá tempo, basta clicar no link aqui que tá na bio e entrar no grupo do WhatsApp e clicar no link do Zoom. A gente vai pro Zoom agora pra parte do inglês. Vamos entender como é que é esse negócio de não traduzir e falar inglês desde a primeira aula sem traduzir. Vamos entender como é que isso funciona na prática agora, tá? Vou fechar aqui a live e vou com o pessoal pro Zoom. Tô vendo aqui que minha câmera tá fechada aqui, não sei porquê. Tchau, gente. Boa noite. Quem quiser fazer parte ainda dá tempo. Deixa eu encerrar aqui.